Gothmog, o Senhor dos Balrogs, um espírito primordial que assumiu forma monstruosa a serviço do Morgoth, general supremo do inimigo mais poderoso que a criação já teve, e a criatura que matou, fisicamente e pessoalmente, 2 alto-reis dos Noldor. Hoje a gente vai dissecar a existência dele, e eu quero começar desfazendo uma imagem que provavelmente está na sua cabeça, porque a natureza do que é um Balrog muda tudo o que vem depois. Eles não são monstros que o Morgoth fabricou num caldeirão em Angband. Como todos os Balrogs, o Gothmog era um espírito da mesma ordem do Gandalf, da mesma ordem do Sauron, um Vala, aliás, um Maia, feito pelo pensamento de Eru Ilúvatar, antes que o mundo existisse, e já estava lá quando a música foi cantada. E aí, no começo de tudo, ele se deslumbrou com a grandeza do Melkor e caiu junto com ele. Tem uma coisa que Agostinho, ou Santo Agostinho, ajuda a gente a enxergar. O Melkor não fabricou o Gothmog. Ele pegou uma coisa que Eru fez boa e estragou. E é assim com quase todo inimigo do Legendário. O mal não tem material próprio. Ele trabalha com o que já estava lá. Eu vou falar inclusive sobre a Ungoliant, que é a exceção que incomoda essa regra. O Gothmog é a regra. Na língua antiga de Valinor, esses espíritos eram chamados de Valarauca, os flagelos de fogo. Em Sindarin, virou Balrog, que quer dizer demônio de poder. Sobre as asas eu não vou resolver aqui, vou te dizer onde eu fico. Quem afirma com certeza dos dois lados está afirmando mais do que o texto permite. Eu vou fazer ainda um vídeo inteiro sobre isso. O Tolkien conta que, quando o Melkor destrói as grandes lâmpadas, esses Maiar corrompidos já estavam com ele. Eles tomam a forma de sombra e chama e se escondem em Uthumno. E quando Uthumno cai e o Melkor é acorrentado pelos Valar, os Balrogs, junto com o Sauron, se enfiam nas entranhas de Angband e ficam lá. Sabe quanto tempo? O Silmarillion publicado não te dá o número. Ele diz que o Melkor ficou preso por 3 eras. E para por aí. Quem dá o número são os anos de Aman, que é material dos volumes póstumos. E se você converter os anos valianos, dá perto de 4.000 anos. 4.000 anos no escuro, esperando o mestre voltar. E quando o Morgoth finalmente volta para a Terra-média, ele não volta como vencedor. Ele volta desesperado e aos gritos. Ele tinha sido encurralado pela Ungoliant, que queria Silmarils para devorar. O grito que o Morgoth solta em Lamoth atinge as masmorras de Angband. E os Balrogs acordam. Eles chegam como uma tempestade de fogo. É aqui que a gente vê pela primeira vez os chicotes de fogo em ação. Eles estraçalham as teias negras da Ungoliant e fazem a criatura fugir para dentro da noite. E olha, aqui cabe um parêntese literário que pouca gente lê. Nos escritos mais antigos do Tolkien, no livro dos Contos Perdidos, o Gothmog não era um Maia caído. Ele era descrito textualmente como filho biológico do Melkor. O professor descartou isso depois. Ele decidiu que os Valar não teriam filhos e definiu os Balrogs como Maiar corrompidos. É a versão que vale. Mas eu acho a versão abandonada mais reveladora do que a resposta certa, porque ela mostra o que Tolkien queria dizer e não tinha vocabulário ainda. Que o Gothmog não era um subordinado qualquer, era o mais próximo do Melkor que alguém conseguiu chegar. Voltando para Beleriand, a primeira era está começando, e o Gothmog vai abrir a contagem de corpos dele. O exército de Fëanor tinha acabado de chegar na Terra-média, queimado os navios e esmagado a primeira resistência dos orcs. Mas o Fëanor, possesso pela ira, comete o erro clássico dos elfos na primeira era, a arrogância de achar que estava fácil. Ele persegue os orcs para perto dos portões de Angband e se afasta tanto que quando ele para, quase não tem ninguém dos dele por perto. E aí o chão se abre, os Balrogs saem e o Fëanor, maior elfo de todos os tempos, luta muito tempo, envolto em fogo, até que quem o derruba no chão com o golpe final é o Gothmog. Os filhos chegam correndo, os Balrogs recuam, mas o estrago estava feito. E o Fëanor não morre ali, eles carregam ele para Mithrin e no caminho ele manda parar. Olha para os picos de Thangorodrim, amaldiçoa o Morgoth 3 vezes e morre. O corpo vira cinza no mesmo instante e sobe como fumaça. Primeiro alto rei dos Noldor, depois de Finwë, morto por causa de um golpe do Gothmog. Salto de 400 anos, 454 se a gente for honesto com a conta. Acontece a Dagor Bragollach, a Batalha da Chama Súbita. O Morgoth quebra o cerco de Angband, soltando rios de fogo pelas planícies, mandando o Glaurung, o primeiro dragão, e mandando o Gothmog e os Balrogs no meio daquilo.
A vitória de Mordor, de Angband, é absoluta, e é nessa sequência que o rei Fingolfin cavalga pro desespero e crava a espada no pé do Morgoth, como a gente já destrinchou aqui no canal. Ele passa a comandar a guerra de dentro do Trono de Ferro. E quem assume o comando tático no campo? Gothmog, o alto capitão de Angband. O texto não diz que ele foi promovido depois do duelo. Isso é dedução minha, e eu marco como dedução o que o texto diz é o título, alto capitão de Angband, e o que ele faz com o título. Mas a gente pode perguntar, mas e o Sauron? O Sauron já servia ao Morgoth, sim, e ele tomou Tol Sirion à força, então não dá para dizer que ele nunca pegou em arma, mas o trabalho dele era outro, feitiçaria, ilusão, tortura, quebrar gente por dentro. Quem abria a linha de defesa inimiga na base do machado era o Gothmog. E a prova acontece na Nirnaeth Arnoediad, a Batalha das Lágrimas Incontáveis. A linha dos elfos e dos homens estava cedendo, mas o que quebra o exército no meio não é orc nenhum, é o Gothmog, que enfia uma cunha escura entre as duas hostes élficas e cerca o alto rei Fingon. E aqui eu preciso ser exato, porque a versão que circula na internet está errada. O Fingon luta até ficar sozinho com a guarda toda morta em volta dele. Aí outro Balrog chega por trás e lança um laço de aço em volta do corpo dele. Não é chicote de fogo, é aço. E enquanto Fingon está preso, o Gothmog o golpeia com um machado negro. O elmo se parte e uma chama branca sobe de dentro. E os Balrogs pisoteiam o corpo do Fingon e o estandarte azul e prata dele na lama encharcada de sangue. A Simone Weil, uma filósofa que eu já citei aqui no canal, escreveu um ensaio sobre a Ilíada, em que ela diz que a força transforma em coisa que ela toca. Não mata primeiro e coisifica depois, ela coisifica. O corpo pisoteado não tem função militar nenhuma, o homem já estava morto. Aquilo é só a declaração de que ele nunca tinha sido alguém. E a Weil acrescenta uma segunda coisa que é a mais dura. Quem usa a força vira coisa também. Guarda isso, o fim do Gothmog vai cobrar essa conta. Segundo Alto Rei na conta dele, o maior matador de reis da Terra-média. E é a guarda pessoal do Gothmog, uma guarda de Trolls, que finalmente derruba o Húrin, que é capturado vivo por ordem expressa do Morgoth. Sobre isso, tem um número que anda circulando errado. 70 não é a quantidade de Trolls que o Húrin matou. 70 é a quantidade de vezes que ele gritou Aure in Tuluva, o dia virá de novo, enquanto matava, uma vez a cada golpe. Eu discordo de quem repete a versão dos 70 Trolls. Eu discordo porque o texto diz outra coisa e a outra coisa é melhor. E o machado? O Húrin larga o escudo e usa um machado a duas mãos. E machado no Tolkien é a arma de anão, não de homem de Dor-lómin. Tem gente que lê isso como sinal da ligação da casa de Hador com os anões de Belegost, que estavam na mesma batalha. Enfim, não é bem o assunto aqui. Nenhuma guerra dura para sempre, e o fim do Senhor dos Balrogs chega na queda de Gondolin, no ano 510 da Primeira Era. O Gothmog lidera o exército de Balrogs, dragões e orcs para dentro da cidade escondida. E no meio do inferno, lutando na Praça do Rei, ele encontra o Excelium. Excelium, o Senhor da Fonte. O elfo já estava ferido e sem força para continuar, e aí, num movimento que é puramente suicida, ele se atira contra o peito do demônio. Ele crava o espigão do próprio elmo no peito do Gothmog, prende as pernas em volta dele e os dois despencam na fonte do rei. A fonte era funda, a água mata a chama do Balrog de uma vez e o peso do metal leva os dois para o fundo. O Senhor dos Balrogs morre afogado numa piscina apagado, sem batalha, sem glória, sem nada. O peso dele fez o serviço. O Excelium morre junto. Uma ressalva de fonte porque ela importa. O Silmarillion publicado é curtíssimo nesse ponto. Diz que o Excelium matou o Gothmog na Praça do Rei e foi morto por ele. A cena inteira, o espigão do elmo, a fonte, o afogamento, tudo isso vem de A Queda de Gondolin, que é texto anterior e não foi publicado em vida. Eu conto a versão longa porque é a única que existe, mas você tem o direito de saber de onde ela vem, por isso eu deixei aqui. E isso derruba os números absurdos que circulavam na internet antigamente. E aqui eu gostaria de trazer um detalhe para vocês. Numa nota tardia, o Tolkien escreveu que os Balrogs deveriam ser 3, no máximo 7 em toda a história. Mas aqui não é um texto publicado, é a anotação de margem dos volumes póstumos. Mas é a última coisa que ele pensou sobre o assunto, e ela bate com o que o Silmarillion mostra. Os Balrogs aparecem pouco e cada aparição pesa aqui. E na Guerra da Ira, no fim da Era, o texto diz que os Balrogs foram destruídos, exceto alguns poucos que fugiram e se esconderam em cavernas inacessíveis nas raízes do mundo. Então ele diz alguns poucos
no plural. A gente só reencontra um deles no escuro de Moria, perturbando o sono de uma certa comitiva. Os outros, o Tolkien nunca mais mencionou. Mas aqui vai ter um grande detalhe que eu quero trazer para vocês. 2 eras inteiras depois, mais de 6.000 anos, na Guerra do Anel, quem assume as tropas de Mordor no Pelennor depois que o Rei Bruxo cai é um tenente chamado Gothmog. E aqui tem um detalhe na adaptação. No filme, o Peter Jackson fez dele um orc deformado, de rosto caído. É criação da adaptação. O livro não diz absolutamente nada sobre a aparência, nem sobre a raça dele. Pode ser orc, pode ser um Númenoriano, e tem quem levante a hipótese de ser um Maia menor disfarçado, tentando fazer jus ao nome do general ancestral. Eu não acho essa última provável, mas eu também não consigo descartar, porque o texto não diz nada. E aqui a gente pode observar, é uma escolha estranha reaproveitar justo esse nome num livro que o Tolkien reaproveitava nome quase nunca. Talvez seja só um capitão de Morgo com um nome velho, ou talvez um orc com o mesmo nome. Enfim, não tenho como provar nada aqui. Agora aquele pedido, e ele é diferente dos que eu já fiz aqui. Eu quero que você me corrija, e isso aqui não é modéstia, tá? Eu vou errar em algum momento, são muitas datas, nomes, então pode ser que eu tropece em alguma coisa aí. E é exatamente isso que mantém a nossa comunidade ativa. Aqui também muitas vezes eu trago a minha visão sobre um trecho do livro. E gosto também de marcar como opinião minha. Sempre falo isso aqui nos vídeos. E essa é uma das razões que eu falo da importância de ler as obras do Tolkien, porque possuem muitas camadas, sejam elas filosóficas, teológicas, como já trouxe aqui também, que sempre quero trazer nos vídeos para complementar. Lembrando que o professor Tolkien era muito católico, então a gente vai ter essa visão teológica também. Eu vou trazer literalmente o que está escrito no livro, mas a gente também vai refletir e digerir tudo aquilo que foi dito para que toque o nosso entendimento no mais fundo da alma. É isso que eu estou tentando construir, um único lugar em português onde possamos separar essas coisas, o que está escrito do que é uma dedução minha e de uma visão de mundo, talvez diferente. Analisando também aquilo da época do Tolkien, o que o Tolkien leu, qual foram as suas influências. Então pode ser que tudo isso esteja inserido dentro de um vídeo só. Então isso é importante para a gente também ter uma opinião própria sobre o que a gente acabou de ler. Só que tudo isso não funciona sozinho, né? Eu preciso de vocês aí nos comentários, trazendo também correções, trazendo também a opinião de vocês sobre determinado trecho, o que vocês acham. Então é assim que a comunidade vai crescendo e evoluindo. Então, se tudo isso não pode ser feito sozinho, eu peço a vocês se inscrevem aí no canal, deixe aquele like, e o like leva só 2 segundos e faz este vídeo chegar a quem procura esse tipo de conteúdo. E se você quiser ir mais fundo, eu abri os membros do canal, onde vamos ter acesso antecipado em breve aos vídeos. Também faço questão de citar aqui o nome de cada um dos membros. Inclusive já temos alguns membros que eu quero citar aqui: Eduardo Oliveira, Guilherme Júnior Real, Juan Ferrer, Victor Jimenez e Adriano Souza Costa. Agradeço demais aí o apoio de vocês a esse canal. Espero contribuir aqui com cada um, aprofundando aqui nos escritos do professor Tolkien. E a pergunta do vídeo é literal. Onde eu errei neste vídeo? Se você tiver o Silmarillion em mãos aí, tem uma coisa específica que eu quero saber. A cena do Exilium acontece num lugar que eu chamei de Praça do Rei. Como a sua edição ela traduz isso? Algumas são diferentes um pouco. Escreve aqui embaixo se a sua tradução for diferente, porque eu quero acertar antes de fazer o vídeo da queda de Gondolin. E hoje eu vim com a camisa do Anthrax. Então estamos aí com a camisa do Anthrax. Qual será a próxima banda que eu vou gravar o próximo vídeo, hein? Megadeth? Metallica? Iron Maiden? Vamos ver. Na Maria, que as estrelas brilhem sobre o seu rosto.